Bom dia, bom dia, bom dia. Vou botar aqui. Começar mais um dia. Leitura de provérbios. Um pouquinho mais pra cá. Sejam bem-vindos. Estamos começando mais um dia da leitura de provérbios. Hoje é o segundo dia. Confesso que eu tô bem animada, gente. Deixa eu só abrir aqui desse lado, porque eu consigo ver os comentários melhor, porque aqui no celular não fica muito bom. Deixa eu dividir a tela aqui. Deixa eu só dividir aqui e a gente já começa. Vou colocar aqui também. Quem tava aqui ontem foi muito bom, gente. Deixa eu ligar o tempo aqui, o temporizador, que ele me avisa. Esperar o pessoal entrar um pouquinho. Deixa eu ver. Vou colocar 1h30 aqui. Bom dia, Camarguinho, tudo bem? Estamos lendo Provérbios. Ontem foi bom demais, hein? Ó, vocês ouviram um barulhão no final? É porque o tempo acabou, mas eu gosto de colocar o tempo pra gente. Daqui a pouco eu já coloco. Então, vamos lá. Antes de mais nada, quero só recapitular, né? Estamos lendo o livro de Provérbios. Estamos no capítulo 2 de Provérbios. E eu vou deixar umas dicas que talvez seja tão boba, mas eu acredito que o óbvio precisa ser dito também, né? Então eu gosto sempre de fazer isso. Eu separo sempre essas 4 cores na minha Bíblia. Toda vez que eu tô na minha Bíblia, eu vou ver essas 4 cores. Por quê? Isso aqui meu cérebro já tá gravado, não significa que você precisa necessariamente utilizar essas 4 cores. Mas são 4 cores que no meu cérebro já estou com ele gravado. A primeira coisa, toda vez que tem amarelo, são coisas importantes. Então eu vou destacando coisas importantes que eu preciso ter na Bíblia ali, e eu preciso bater o olho e já achar. O laranja é tudo o que Jesus disse. Então, todas as falas de Jesus eu sei que são irrevogáveis. Então, todas as vezes que eu bato o olho no laranja, eu sei que são palavras que Jesus, a Trindade disse. Então, são da cor laranja. Todas as vezes, Pai Samuca, seja bem-vindo. Todas as vezes que eu vejo o roxo, aqui são palavras de sabedoria, são lições de sabedoria. Então, são coisas que é necessário para minha vida, que se eu souber, eu vou ser uma pessoa mais sábia. Então, eu já risco com lilás. E o verde são versículos chaves, são versículos importantes. Aqueles versículos que é para ficar meditando, ou que são versículos que são bastante conhecidos, que são bons para mim também. Então, eu sempre utilizo essas 4 cores. Então, se vocês quiserem aderir isso aqui na vida de vocês, faz muita diferença. Vocês não têm noção. A memória e caneta vermelha e azul. Tá? Basicamente é isso. Quem não esteve aqui ontem, nós começamos Provérbios. Ontem nós fizemos a leitura da parte inicial e tem algumas marcações aqui. Eu vou lendo para vocês saberem, se situarem onde nós iremos fazer, o que nós iremos fazer. Então, nós aprendemos que Provérbios é um manual de instrução para um jovem que começa a sua carreira. Foi escrito para todos, foi dividido em 2 partes. Uma delas é o discurso de abertura e a segunda é o ditado dos sábios. Terceiro, é uma conversa de pai para o seu filho. Quarto, foi escrito por Salomão, que foi o filho de Davi. Quinto, oferece sabedoria e orientação para todas as áreas da vida de um jovem. E aí, nós lemos seus autores e tudo mais. Ontem nós paramos no versículo 8, o conselho de um pai para que adquira sabedoria. Capítulo 1, versículo 8. Antes de eu começar a ler, eu vou fazer uma oração aqui e quero ler dois princípios que eu achei bem interessante aqui que tem na minha Bíblia e eu queria destacar aqui, tá bom?
Mas antes de mais nada aí, se você conseguir fechar o olho, já fecha pra gente começar. Vou aqui ativar o cronômetro. Amém. Senhor, muito obrigada. Obrigada por mais uma live que o Senhor nos concede. Obrigada por tua presença, que é maravilhosa. Obrigada, Senhor, porque se nós dormimos e se nós levantamos, foi porque o Senhor permitiu. Obrigada porque, Pai, nós sabemos que até o pingo de sabedoria que nós temos, de inteligência que nós temos, não é nossa, é tua. Toda a sabedoria vem do alto, Senhor. E nesse momento nós consagramos a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos cativos a Ti, Senhor. Fala conosco nessa manhã. Fala conosco de uma forma sobrenatural, não porque realmente nós somos pessoas melhores, mas é porque nós escolhemos, Pai, esse tempo para ouvir Tua voz, porque nós sabemos que sozinhos nada nós podemos fazer. Senhor, eu ouvi um ditado que fala que não existe falta de resposta para quem está com a Bíblia aberta. Que cada um saia daqui com a resposta que precisa, que cada um saia do conselho com o conselho que precisa e principalmente que cada um saia daqui retendo o que é bom. Nós já te agradecemos, Deus, crendo que o Senhor já fez maravilhas no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Antes de ler a parte 8, olha que interessante. O temor do Senhor. O que significa? O tema principal de Provérbios pode ser resumido em apenas 9 palavras que aparecem no início do livro. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor indica respeito, indica reverência e, por vezes, terror, que faz tremer os joelhos. Também denota que tudo, incluindo o conhecimento e a sabedoria, é resultado de depender inteiramente de Deus. O temor do Senhor conduz o indivíduo à humildade e afasta o orgulho. Com essa atitude, os leitores de Provérbios se mostram mais dispostos a ouvir a Deus do que o seu próprio autônomo discernimento. O temor do Senhor reconhece o lugar central de Deus na ordem mundial. Deus é o Criador e o Senhor de todas as coisas. Por isso, Salmos 14 chama-os de tolo, aqueles que o rejeitam. Quem teme o Senhor recebe sabedoria, pois começa a entender que tudo está sob o domínio de Deus e a seu serviço. Trata-se de algo mais do que uma simples atitude. É um modo de viver que leva à consideração o poder e a autoridade de Deus e o fato de que, no final, teremos que prestar contas a Ele. A sabedoria é estritamente ligada a um relacionamento correto com Deus. Ambos requerem escolhas recorrentes com caráter divino. Você deseja ser sábio? Então você precisa se relacionar com aquele que detém toda a sabedoria. Olha isso. Não adianta a gente falar que a gente é sábio se a gente não quer se relacionar com o autor da sabedoria, né? É tolice, gente. E aí ele traz um significado de sabedoria. A sabedoria nos orienta como agir e falar em diversas situações. Ela confere a capacidade de evitar problemas, bem como a aptidão de lidar com eles quando surgem. A sabedoria vai além de simples inteligência. Provérbios observa que até mesmo os animais, como as formigas, coelhos silvestres, gafanhotos e lagartixa, são sábios. Não é uma questão de grande inteligência, mas de saber enfrentar as situações da vida com habilidade. O fundamento da sabedoria é o próprio Deus. Não existe sabedoria sem temor do Senhor. A sabedoria é estritamente ligada à retidão e se mantém afastada do mal. De acordo com Provérbios, a sabedoria é obtida por meio de observação da experiência, da instrução, da base e da tradição, do aprendizado de vários erros e, mais importante, por meio da revelação divina. Em 1 Coríntios, Paulo faz um contraste entre a sabedoria do mundo, aquele que chama de tolice, e a sabedoria de Deus. Também diz acerca de Jesus: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Isso aqui, pra mim, foi algo esplêndido. Não adianta a gente falar, a gente ouve assim, né? Ah, não, mas eu me considero, já ouvi várias vezes as pessoas falam assim, mas eu considero uma pessoa muito sábia. Tá ligado à sabedoria divina? Tá ligado à fonte? Porque se não tiver, gente, é tolice.
Só podemos ter uma sabedoria plena se nós estivermos vivendo um relacionamento estritamente com o dono de toda a sabedoria. E aqui a parte 2, capítulo 1, versículo 8, diz assim: um conselho de um pai adquire sabedoria. E aí eu vou ler ele todo e depois a gente vai lendo as explicações e tirando os insights mais preciosos. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai. Não deixe de lado a instrução da sua mãe. O que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Talvez lhe digam: venha conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos uma emboscada contra inocentes, só para passar tempo. Vamos engoli-los vivo como a sepultura. E aqui a sepultura, ela denota a habitação dos mortos. A gente vai ver um pouquinho lá na frente. Vamos engoli-los inteiro como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de riqueza e encheremos nossas casas com tudo o que roubamos. Venha, junte-se a nós, dividiremos igualmente os despojos. Meu filho, não vá com eles, afaste-se desses caminhos. Eles correm para fazer o mal, apressam-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar uma armadilha, sabe que não deve se aproximar. E aqui ele faz essa conotação dos pássaros, porque os pássaros, eles conseguem ver visivelmente uma armadilha, né? E os gananciosos não conseguem. Eles, porém, armam emboscadas para si mesmo, tentam acabar com a própria vida. Esse é o destino de todos os gananciosos. Sua própria cobiça os destrói. A sabedoria, ela grita nas ruas e levanta a voz em praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia frente à porta da cidade. Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua genuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? Venham e ouçam as minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábio. Muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram vir. Estendi-lhe as mãos, mas não deram atenção. Desprezam o meu conselho e rejeitam a minha repreensão. Por isso, rirei quando estiveres em dificuldade. Meu Deus, isso daqui abriu uma coisa na minha cabeça assim que vocês não têm noção. Zombarei quando estiverem em apuros. Quando a calamidade lhes sobrevier como a tempestade, a desgraça os envolver como furacão e a angústia e a aflição os dominarem, quando clamarem por socorro, eu não responderei. Meu Deus, ainda que me procurem, não me encontrarão, porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer o Senhor, rejeitaram meu conselho e ignoraram a minha repreensão. Portanto, comerão os frutos amargos do estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas. Pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos, sem temer o mal. Olha que interessante, aqui na primeira parte, do 8 ao 19, né? Ele vem falando assim, ó. Cadê? Aqui. Meu filho, a exemplo dos outros textos, na literatura da sabedoria do Antigo Oriente Médio, boa parte dos capítulos é constituída por instruções de um pai, o que ocasionalmente da mãe a seu filho, visto que o filho está sendo instruído para seguir a profissão do pai. Uma parcela considerável dos ensinamentos diz a respeito da ocupação do filho. Provérbios apresenta dois caminhos, um sábio e um justo, um insensato e um perverso. Os pais representam um caminho sábio e incentivam o filho a seguir. E aqui quando ele fala no 1 ao 9, aqui ó, cadê o 9? O que aprender com eles será coroa de graça na sua cabeça e colar de honra no seu pescoço. Olha o que aqui fala no 3:22.
pois darão vigor à sua alma e serão como joias em seu pescoço. Que coisa mais linda, né? Essas imagens inspiram o leitor a buscar sabedoria com diligência. Aí do 10 ao 19 ele vem explicando, né? O pai adverte o filho a não participar de grupos de pecadores que planejam atacar inocentes, pois a sua má conduta se voltará com eles próprios. Vamos ver o que isso aqui tá nos alertando. Vamos pro 28 e 29 pra gente dar uma... 28 e 29. É Bíblia aberta, viu, gente? É pra lá e pra cá. Três, 22, 28, 28, 10. 28, 10. Quem leva os justos para o mau caminho cairá na própria armadilha, mas os íntegros herdarão o céu. Aqui eu achei muito interessante, né? Porque quando ele vem falando assim, ó, o pai adverte o filho para não participar de grupos de pecadores que planejam atacar inocente por sua má conduta, eles próprios irão cair nas covas. Quantas covas as pessoas têm cavado para as pessoas, né, gente? E aí ele manda a gente ir lá para Salmos 9, 15. Vamos lá para Salmos 9, 15. Vamos ler Salmos 9, 15. Ao regente de coral. 9, 15 aqui. Pra gente poder entender, eu vou ler ele todinho. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciarei as maravilhas que fizeste. Por causa de ti, me alegrarei e celebrarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos recuam, tropeçam e morrem diante da tua presença. Pois julgastes meu direito e da minha causa do teu trono julgaste com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os perversos. Apagaste o nome dele de uma vez por todas. O inimigo está acabado, arruinado para sempre. Arrastaste suas cidades e eles caíram em esquecimento. O Senhor, porém, reinará para sempre. O seu trono executa o julgamento, julgará o mundo com justiça e governará as nações com imparcialidade. O Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempo de aflição. Quem conhece teu nome confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonarás quem te busca. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Anuncie ao mundo seus feitos, pois aquele que vinga o sangue derramado não esquece dos aflitos. Ele não ignora o seu clamor. Senhor, tem misericórdia de mim. Vê como meus inimigos me atormentam e livra-me das garras da morte. Salva-me para que eu te louve às portas de Jerusalém, para que eu me alegre por teu resgate. E aqui vem o 15. As nações caíram na cova que abriram, seus pés ficaram presos dos laços que esconderam. O Senhor é conhecido por sua justiça, os perversos são pegos em suas próprias armadilhas. Aqui eu lembrei, sabe do que? De quando Naamã faz uma cova para Mardoqueu, no livro de Esté. Vocês percebem que todas as vezes que as pessoas armam cova, elas mesmo caem na cova que elas preparam. E olha como a Bíblia, ela não dá nenhum resquício de dúvidas em relação a isso, né? Os perversos descerão à sepultura. Esse é o destino de todas as nações que esquecem do Senhor. O necessitado, porém, não será esquecido para sempre. A esperança dos pobres nunca será frustrada. Glória a Deus, glória a Deus. Levanta-te, Senhor, não permita que simples mortais te desafiem. Julga as nações, faz tremer medo. Senhor, que as nações saibam que não passa de simples mortais. E quantas vezes a gente... E aqui até um parênteses que eu abro, né? Quantas vezes as pessoas, elas confiam nos seus bens, confiam
tantas coisas que não é a Deus, né? E tudo isso é vento. Eu não sei se vocês lembram, foi não sei se foi no começo desse mês ou no final do mês passado, os bancos, eles acabaram tendo uma oscilação. Mari, a gente tá no capítulo 1, versículo do 8 até o 33. Do 8 até o 33. E aí os bancos, eles tiveram uma oscilação. A bolsa caiu, despencou. E aí eu sigo um canal que ele acaba abordando esses assuntos, né? E quantas pessoas desesperadas. Ai, meu dinheiro. Até a questão do Banco Master agora, né? Muitas pessoas pegaram seus CDIs, acabaram investindo valores altos. E eles já avisaram que não vão pagar acima do... Acho que... eles especificaram um valor lá. Só vão devolver o dinheiro, assim, na frente de quem tinha, acho que R$2.000 na conta, e o restante vai ficar postergado. E tinha pessoas que tinham milhões na conta. Aí você vê o desespero dessas pessoas porque confiam exatamente em sistemas que são falhos. Se a gente pegar desde a era primitiva, se a gente pegar desde quando o mundo é mundo, estudar um pouco de história, estudar como que aconteceram as revoluções, vários sistemas foram implantados, vários sistemas pelo menos foram tentados implantar e todos eles tiveram algo em comum. Falharam em algumas coisas, seja o comunismo, seja o socialismo, seja o capitalismo, todos eles falharam. O único sistema que não falha é o sistema de Cristo e é o único sistema que as pessoas insistem em não se apegar. Tava assistindo um podcast esses dias e o podcast tava tendo uma discussão entre as pessoas e o rapaz tava falando que ele era contra que dentro da política ou do âmbito onde a gente vive não pudesse ter a Bíblia, mas ele era a favor que dentro disso pudesse ter livros como Karl Marx, pudesse ter outros livros. Aí perguntaram para ele, mas por quê? Aí ele falou assim, porque quem é da Bíblia tem que ficar lá dentro da igreja, não pode ficar em outro determinado lugar. Olha só como que o mundo está em relação a um livro que pode mudar a vida. Eles aceitam livros de conselho de homens que falharam. Se você pega Karl Marx, pega outros daí, foi um péssimo pai, abandonou os filhos e não teve ajuda nenhuma. Agora a gente pega um livro de provérbios de um pai que está ensinando seu filho a como seguir a carreira, fora outros de Moisés que foi lá e escreveu os mandamentos, e aí esse livro não é bom. Fora que é um livro. Ele não acreditava que o livro tinha inspiração de Deus, mas nós acreditamos, e por nós acreditarmos, essa era a ofensiva que ele colocava. Se foi um livro que foi inspirado por Deus, tem que só ser lido dentro das igrejas. Só que olha só a importância que tem tudo isso aqui, gente. Isso aqui deveria ser apregoado nos 4 cantos da terra. Por que a gente está vivendo uma das piores gerações? Nós temos esquecido os fundamentos. Nós temos esquecido de onde vem toda a sabedoria. Se nas escolas hoje em dia eles querem pregar diversas coisas, que ateísmo, tantas coisas com ismo, mas a palavra não quer. A Bíblia não quer. A Bíblia não pode mais. E por quê? Porque todas as vezes na nossa natureza humana, na nossa natureza caída, pecaminosa, nós escolhemos nos rebelar contra Deus. De Gênesis a Apocalipse, é um Deus que quer relacionamento, é um Deus que quer instruir, é um Deus que quer o bem, mas por causa do pecado, a gente todas as vezes escolhe se rebelar. Todas as vezes a gente escolhe estar em exatamente isso, em rebelião contra Deus, ir contra aquilo que Ele deixou para nós. E isso é algo que todos os dias a gente tem que praticar dentro da nossa vida. E eu falo, criem o hábito de todos os dias parar e meditar na palavra. Criem um hábito. Provérbios aqui, ó. Eu sempre falei ontem e volto a repetir hoje. Uma mãe quer ensinar o seu filho, quer ensinar a criança o caminho que deve andar. E eu cresci nesse versículo, né? Ensine a criança o caminho que deve andar. E a minha mãe achava que ensinar a criança era levar para a igreja. Porque aí na igreja me levava para a escolinha. E na escolinha eu sofria bullying. Olha só que coisa, né? Só que se tivesse lido várias vezes Provérbios,
seria um dos maiores ensinamentos. Eu teria errado muito menos na minha caminhada, que foi uma caminhada de muitos erros. Levanta, acerta, cai, tenta de novo, acerta de novo e cai de novo. Então, assim, isso aqui é uma base pra gente. Tem um livro, e eu sempre tenho falado, que se chama Already They Gone. Por que os jovens vão sair das igrejas até os 30 anos e o que você deve fazer para impedir isso? E exatamente esse livro ele vem contando que há muito tempo a gente tem sido atacado, sendo destruídos os nossos fundamentos. E qual que é o nosso fundamento? A palavra. E nunca mais, na história, assim, se você for estudar, você vê que esse livro aqui é atacado. As pessoas tentam de alguma forma ou descredibilizar quem escreveu, ou descredibilizar quem é o autor, ou descredibilizar a sua importância. Só que eu nunca vi uma pessoa ler um livro desse e se tornar a mesma pessoa. É um livro que confronta, é um livro que traz sabedoria, é um livro que ensina, é um livro que exorta, coisa que nenhum outro livro de autoajuda consegue fazer. Vocês entendem? Tamanho é o poder desse livro que tem países que aboliram, tem países que perseguem. Olha lá, se a gente pegar a igreja do século I, como que era, século II. Então, exatamente, todas as respostas que nós precisamos estar nesse livro. Só que, olha só que o paradoxo da contradição de tudo que a gente tem. Os inimigos, eles já entenderam que tudo que a gente precisa tá aqui e por isso eles perseguem cruelmente. Só que nós cristãos não entendemos, porque a gente pega ele e deixa aberto lá no Salmo 91 e não lê. Que contraditório, não é? Sendo que aqui tem todas as respostas que a gente precisa pra tudo na vida, pra tudo. Mas enfim, né? Sigamos adiante. Aqui quando ele fala no 9 do 12, a sepultura, em hebraico é Sheol. No Antigo Testamento, Sheol é a habitação dos mortos, não é necessariamente associada a castigo. Os pássaros não caem numa armadilha visível, mas os gananciosos sim. Ao recorrer à violência e à exploração, eles perderão a própria vida de forma violenta. Mesmo que os pecadores prosperem até o fim da vida, serão julgados quando morrerem. Os justos, porém, estão na presença de Deus. Vamos ver o que Salmos primeiro fala sobre os justos. Olha só o que a palavra diz. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, não se junta à roda dos zombadores. Aqui eu quero fazer um adendo nessa parte de zombadores. Eu não sei se vocês perceberam e eu tenho visto isso. Eu tenho visto um movimento de crentes fazendo bastante piada em relação à palavra, fazendo humor, né? Só que você não vê, por exemplo, outras pessoas fazendo humor dos seus deuses. Vocês já perceberam isso? Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu vejo a cada momento um movimento de pessoas sempre tentando pegar o cristianismo e dar uma pitada de humor a ele, até o ponto de zombaria. E aí, depois eles se afastam dos princípios bíblicos. Ah, não, mas é cristão aí, uma zombaria. Agora, quando é os outros deuses, eles não fazem isso. Pensa que interessante, né? Deixa eu silenciar umas pessoas aqui, porque... Amém. Então não levam a sério. E aí cai no escárnio, né? E aí ele vem falando, não se ajunta nas rodas dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio certo. Suas folhas nunca murcham e ele prosperará em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos. Pois o Senhor guarda o caminho, mas os perversos leva à destruição. Olha só que interessante.
Aham. Provérbios 1 também. Exatamente. Então, andar em justiça e sabedoria em retidão é saber que o nosso caminho é guardado pelo Senhor. Quantas vezes, isso aqui ser guardado também, gente, não pensa que vai ser caminho fácil, não. É um caminho porque a porta continua sendo estreita. A gente tem visto um evangelho, né, tem sido apregoado aí de prosperidade que nada tem a ver com Cristo. Porque a gente sabe que estar com Cristo, você vai ser provado, você vai ter as suas aptidões ali colocadas, né, postas em xeque. Provérbio já vem falando. Então, assim, é necessário a gente adquirir essa sabedoria para nesses momentos nós temos habilidades, como eu li aqui no começo, habilidades para nesses momentos nós sabermos sair dessas situações. Situações ruins, situações vexatórias, situações que nos colocam à prova daquilo que Deus falou. Então, assim, é muito necessário a gente adquirir a sabedoria. Aqui, ó, do 20 ao 33, ele vem falando: o autor personifica a sabedoria como uma mulher, substantivo hebraico traduzido por sabedoria de Chokmah, é feminino, e incentiva o filho a apegar-se a ela. O 3,18 fala sobre isso, ó, vamos lá. A árvore da vida é uma ilusão árvore com esse nome no jardim do Éden. Gênesis 2:9. Vamos lá em Gênesis 2:9 pra gente ver. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Meu Deus. 22. 3 termos principais são usados em Provérbios para descrever aqueles que não têm sabedoria de Deus. Olha só como que a gente consegue verificar. E hoje, Helena, como eu sei que eu não tenho sabedoria, ou como eu sei que se eu tenho? Ingênuos. As pessoas que não têm sabedoria são ingênuas. As pessoas acham que ingenuidade é bom. Gente, ingenuidade não é bom não, viu? Isso aí é falta de sabedoria e tem que buscar. Não se endurece contra a sabedoria de Deus, estão abertos para a correção. Os tolos, tolice, ó. Ouvir a sabedoria de Deus, mas resistem a ela. Toda vez que vocês ouvem a voz de Deus e resiste, tá sendo tolo. E aí, tá sendo insensato. E os zombadores, quantos, né? Principalmente aqui em live, que aparece tantos. Não apenas resistem à sabedoria, mas a ridicularizam. E aí Deus ri dela. Como é maravilhoso, né? A sabedoria convida 3 grupos para vir até ela, a fim de que possa torná-los sábios, para ter um relacionamento próximo. Esses grupos são: venham e ouçam as minhas advertências, abrirei o coração de vocês e tornarei mais sábios. Olha que interessante, deixa eu abrir aqui. Aqui, Reis, segunda Reis, Jó 28. É esse mesmo? Deixa eu ver. A sabedoria convida 3 grupos. Antes de ler Jó 28, deixa eu ver só uma coisa. Tá. A sabedoria convida 3 grupos, então são os ingênuos, os tolos e os zombadores, para ir até elas e realmente adquirir mais sabedoria. Então, se você é ingênuo, vai na fonte da sabedoria para adquirir mais sabedoria. Se tem tolice em você, examina se é assim, ó. Pensa aí.
tô vivendo um momento que não sei como fazer. A palavra nos pede isso. E os zombadores. Zombadores, vocês já sabem, né? E aí, ó, Jó 28. Vamos lá pra Jó 28. Um hino de sabedoria a Deus. Olha que legal, né? As pessoas sabem de onde extrair a prata e onde refinar o ouro. Sabe de onde tirar o ferro da terra e sabe como separar o cobre da rocha. Sabem fazer brilhar luz na escuridão e procurar minério nas regiões mais distantes. Em meio às trevas profundas, cavam entradas para minas, em lugares onde ninguém vive. Descem por meio de cordas, balançando de um lado e para o outro. O alimento cresce na superfície, mas abaixo dela a terra é derretida como que por fogo. Aliás, as rochas contêm safira e no pó se encontra ouro. São tesouros que nenhuma ave rapina consegue enxergar, nem o olho do falcão pode ver. Nenhum animal silvestre pisou nessas riquezas, nenhum leão pôs a pata sobre elas. As pessoas sabem como despedaçar as rochas mais duras e como revirar até as raízes dos montes. Abrem túneis nas rochas e encontram pedras preciosas. Represam a água dos ribeiros e trazem a luz a tesouros ocultos. Mas onde se pode encontrar a sabedoria? Onde se pode achar o entendimento? Ninguém sabe onde encontrá-la, pois ela não se acha entre os vivos. Não está aqui, diz o abismo, nem aqui, diz o mar. Não se pode comprá-la com ouro, não se pode adquiri-la com prata. Vale mais do que o ouro de Ofir, mais do que o ônix precioso e a safira. A sabedoria é mais valiosa do que o ouro e o cristal. Não se pode comprá-la com joias de ouro fino. Coral e jaspe, não se pode comprar ela. O preço da sabedoria ultrapassa os rubis. Olha, eu me arrepiei toda. Não se pode trocá-la pelo precioso topázio e Etiópia. Ela vale mais do que o puríssimo. Onde afinal está a sabedoria? Onde está o entendimento? Está escondida dos olhos de toda a humanidade. Nem mesmo as aves do céu conseguem descobri-la. A destruição e a morte diz: ouvimos apenas rumores de onde encontrá-la. Somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Meu Deus, olha isso, me arrepiei todinha. Gente, Jó 28. Somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Ele sabe onde encontrá-la, pois ele enxerga toda a terra, vê tudo que há debaixo do céu, determina a força dos ventos e volume das águas, faz as leis controlar a chuva e definiu o caminho dos relâmpagos. Então viu a sabedoria e avaliou em seu lugar, pois a cuidadosamente a examinou. É isto que ele diz sobre toda a humanidade. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afasta-se do mal é o verdadeiro afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Glória a Deus. E aqui ele vem falar das pessoas, daquelas pessoas que desprezam o conselho, né? Isso é chamado pessoal de Deus. Ele nos chama por meio da criação. Vamos ver Salmos 14. O pessoal chamado de Deus, Salmos 14. Gente, a leitura é assim, dinâmica, tá? Tem que ir Bíblia voltando. Quiser ler Bíblia, tem que ser assim. Salmos 14. Vamos lá. O que tá falando Salmos 14 pra gente? Os tolos dizem em seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles fazem o bem. O Senhor olha dos céus para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca Deus. Todos, porém, desviam, todos se corromperam. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? Devoram o meu povo como se fosse pão e nem pensam em orar ao Senhor. Grande terror se apoderar
deles. Pois Deus está com os que lhe obedecem. Os perversos frustram os planos dos oprimidos, mas o Senhor protegerá o seu povo. Quem virá do monte de Sião para salvar Israel? Quando o Senhor restaurará o seu povo, Jacó dirá os gritos de alegria e Israel exultará. E aqui é tão interessante, ontem a gente leu aqui como que foi que Salomão ele adquiriu sabedoria e como era o reinado dele, principalmente das pessoas que eram lideradas por eles. Eles tinham fartura, nada faltava para o povo, era tudo perfeito. Quando tem um líder que exatamente honra o Senhor, busca nele toda a sabedoria, realmente todas as outras coisas é acrescentada. Quando foi falado o reinado de Salomão, vocês vão pesquisar o reinado dele, era esplêndido. Tinha muita riqueza, tinha fartura, o povo vivia em paz. Agora, gente, vamos fazer um paralelismo. A gente tá tendo fartura, riqueza, estamos vivendo em paz? Eu sei que nós estamos caminhando pro fim, mas aí a gente já consegue ver, né? Quanto mais a gente se afasta daquilo que é a fonte de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, de todo o poder, mais nós culminamos a destruição. Pesado isso aqui. Quando abre um leque na cabeça, né? E aqui, eu acho que foi uma das coisas que mais, assim, eu fiquei impactada. Pra quem não sabe, meia-noite a gente abre live aqui de oração. E todos os dias a gente tem orado e ao fazer essas orações, já vai fazer 2 meses que a gente abre live todos os dias orando, 1 hora orando. Orando e às vezes cantando louvor também. E uma das coisas que eu prestei atenção é que as pessoas entram na live e falam assim: irmã, eu preciso que você ore pelo meu filho, e eu não tô falando que esse é o problema, mas olha só o que tem se formado dentro das pessoas. Eu quero que ore pelo meu filho, abençoe a vida material dele, o emprego. Irmã, abre uma porta de emprego pro meu filho, ora pro... Só pede isso. Só pede isso. Só que olha o que a palavra fala sobre isso. Quando clamarem por socorro, não responderei. Eu apelidei do pessoal que passa no fast food. Acha que a oração da meia-noite é McDonald's. Me dá um hambúrguer de bênção na minha vida ministerial. Eu quero um refrigerante para minha vida profissional. E eu quero fritas. É isso. Acha que é fast food e passa. Gente, a gente precisa pagar um preço. Não adianta. Vocês não vão ver aqui eu falando pra vocês, gente, manda Pix, manda isso, manda aquilo. Não. Porque isso aqui não é evangelho. O que tem sido pregado não é esse evangelho. Se você quer realmente adquirir sabedoria, você precisa pagar o preço de sentar, aprender, ou pelo menos estar em roda de pessoas que falem sobre ela. Porque eu ainda acredito que se você anda com 3 idiotas, você é o 4. Desculpa até a expressão da palavra. Se você anda com 3 sábios, você é o 4 sábio. A palavra fala isso. Então não adianta. Aí as pessoas passam uma vida, a semana inteira, sem ler a palavra, sem fazer 1 minuto de oração. E outra, querem ser curado, tá passando por alguma dificuldade, tá passando por um momento difícil, põe uma roupinha confortável, vai servir o outro. Gente, eu já fui curada servindo outras pessoas. Isso aqui que vocês não têm noção o que é o poder de servir as outras pessoas. É você tirar os olhos do seu problema e você exatamente ajudar o próximo. Quantas vezes passei por momentos difíceis, colocava minha roupa confortável e ia pras ruas, entregar marmita, orar por pessoas, conhecer história, ouvir histórias, e eu voltava e eu falava assim: Senhor, obrigada, porque meu problema ainda não é 1%. Samuca, fica com Deus, Deus abençoe sua vida. Não é 1% daquilo que as outras pessoas estavam passando. Então, assim, a gente precisa gastar tempo, a gente gasta tempo com tantas coisas, gente. Jesus está voltando. E esses dias eu até postei no meu TikTok, né? As pessoas chamavam, né? Noé de tolo, até que um dia veio o dilúvio. As pessoas chamam os crentes de louco, até o dia que a trombeta tocar. Porque ela vai tocar, isso é um fato. As pessoas gostando ou não, as pessoas acreditando ou não, não muda. O fato de eu não saber que existem coisas dentro de mim que ainda não foram mapeadas, dentro do meu genes, dentro do meu DNA, não muda o fato de que elas estão aqui dentro e que Deus colocou aqui dentro.
E aí ele vem falando aqui, ó. Eu vou ler isso aqui de novo, porque isso aqui chama muito a minha atenção. Desprezam o meu conselho. Seja bem-vinda, Mi. Desprezam o meu conselho e rejeitam a minha repreensão. Por isso, eu rirei deles quando tiverem dificuldade. Isso aqui me pegou. Isso aqui me pegou. Desprezar o conselho de Deus. Eu irei rir deles. Zombarei quando estiverem em apuros. Quando a calamidade lhes sobrevier, como a tempestade e a desgraça os envolver como um furacão, e a angústia e a aflição os dominarem, quando clamarem por socorro, eu não responderei. Você acha, gente, pensa aqui comigo. Se nós somos pessoas ruins, tô toda arrepiada. Se nós somos pessoas ruins, nós ainda assim escolhemos e queremos dar coisas boas, seja para um amigo, seja para um parente, seja para uma mãe, seja para um filho. Vocês acham mesmo que Deus, em sua plenitude, queria nos dar coisas ruins? Queria nos dar momentos de angústia, momentos de aflição, momentos de desespero, falta de dinheiro, de alguma coisa? Você acha que ele queria nos ver faltando algo? Não queria não, gente. O problema é que nós nos afastamos da fonte de toda sabedoria. E Provérbios vem falar pra gente que é sabedoria em dinheiro e é sabedoria de intelecto também. Ou seja, se tem faltado isso, significa que nós não temos buscado diretamente da fonte. Olha só. E aí, o que acontece? Vem numa live de oração e fica pedindo fast food. Deus tá zombando. Deus tá rindo. A gente tem, infelizmente, grandes movimentos, e aqui eu não tô invalidando a experiência de pessoas, o que elas passaram dentro desses movimentos, como o Descende. Eu até fiz um post sobre isso, falei sobre o Descende, que eu tinha um pouco de medo do tipo de crentes que estariam sendo formados dentro desses movimentos. Porque vivem tanto querendo experiências e desprezam o relacionamento. Vivem experiências num campo, mas desprezam o dia a dia. Gente, a caminhada com Cristo é ordinária. É isso aqui que vocês estão vendo. É Bíblia. Tem dia que você não vai querer orar. Tem dia que você não vai querer ler a palavra, mas é você trazer o seu pensamento, o seu corpo cativo a falar assim: alma sua miserável, vai buscar o Senhor. Ei, hormônios, dopamina, vai buscar o Senhor. Por que muita gente não consegue ler a palavra? Quer saber por quê? Temos dois aqui, ó, hormônios dentro da gente. Mal acordamos, já tacamos dopamina pro nosso cérebro com o celular ali, ó. Quando o nosso cérebro enche, ele já ficou preguiçoso, ele não quer saber de mais nada. E aí, Helena, não consigo orar, Helena, não consigo fazer determinadas coisas, não consegue porque já acordou e a sua prioridade foi outra, foi outro Deus, porque tudo aquilo que nós colocamos como prioridade, primeira coisa, as primícias do nosso dia se tornam Deus na nossa vida. Vocês sabiam disso? E aí? Aí não vai ler a Bíblia, gente, não vai, eu tô falando por experiência própria, enche o cérebro de dopamina ali, ó, você não vai achar gostoso, prazeroso ler a palavra. E muitas vezes vai ser confrontador, tem dias que a palavra vai falar muito no seu coração, mas tem dia que ela vai esbofetear a tua cara. E aí eu volto aqui pro início, isso aqui é pra mim, tá, gente? Primeiro aqui é o meu momento de devocional que eu tô compartilhando com vocês, então é tudo pra mim primeiro. Então assim, a gente vem, fica achando coisas para afagar o nosso ego, vídeos para falar o que a gente quer. O que mais tem hoje em dia é coisas para falar que você quer. Você quer um livro de autoajuda para falar da sua vida sentimental, você vai ter, da sua vida financeira, você vai ter. Mas um para te confrontar é só a palavra. Confrontar na essência é só a palavra. E aí, Deus, ele deixa um conselho pra gente buscar dele o verdadeiro conhecimento. Eu vou ler de novo isso daqui porque eu acho que muitas pessoas não ouviram. Eu vou voltar a repetir para vocês. Olha o que aqui na minha palavra tem sobre a sabedoria. A sabedoria nos orienta como agir, a falar
em diferentes situações. Ela confere a nós a capacidade de evitar problemas. Imagina aí, se nós tivéssemos sabedorias, quantos problemas nós evitaríamos, seja no trabalho, seja no trânsito, seja em todos os lugares. Aqui volto a falar também, eu não sei se você estava ontem, mas eu dei um exemplo da mulher sábia, e aqui essa advertência eu trago um pouco para os homens, também vou trazer para as mulheres, porque eu tenho visto também esse movimento. Eu não sei se vocês têm visto, e aí vocês vão me falando. Eu tenho visto um movimento aqui no TikTok de homens que colocam assim. Eles colocam uma foto dele ou sem camisa, ou com o peito assim aberto, e um versículo, e a legenda é: procura uma mulher sábia. Eu dou risada. Se eu aqui, humana, dou risada, imagina Deus. Não vai achar, gente. Não vai achar. Não vai. Aí a mulher, aí quando você vai ver os comentários, glória a Deus, eu sempre pedi um homem assim pra mim. Mulheres, por favor, adquiram a sabedoria de Deus para saber que o valor de vocês está em algo tão precioso. Olha só, a palavra coloca a mulher num patamar tão precioso, e não que o homem não esteja, porque ele é tão precioso quanto ela, mas fala que a mulher sábia quem a achará. Em nome de Jesus, que vocês possam realmente ter esse cuidado com vocês, de não... E até lives aqui, que eu lembrei esses dias, eu vi uma live aqui de relacionamento, e eu passei para dar um pouco de risada. E era live cristã, viu, gente? Não era do mundo, não, era cristã. Cristã. E lá um monte de mulher, um monte de homem. Se o nosso foco fosse em nos relacionarmos com Deus da forma que nós procuramos nos relacionar com outras pessoas, eu tenho certeza que a nossa vida não seria a mesma. A nossa vida não seria vazia. Tem espaços, tem lacunas, gente, que só quem preenche é o Senhor. Relacionamento não preenche, faculdade não preenche, uma boa carreira não preenche, dinheiro não preenche. Só quem consegue preencher lacunas vazias que tem dentro da gente é o Senhor, porque nós fomos feitos para a eternidade. Dentro de nós já foi colocado isso. E ela continua falando, né? Ela confere a capacidade de evitar problemas, bem como a aptidão de lidar com eles quando surgem. A sabedoria vai além da simples inteligência. Provérbios observa que até mesmo os animais como formigas, coelhos silvestres, gafanhotos e lagartixas são sábios. Olha só, quer aprender sobre sabedoria? Olha os pássaros. Eu vou contar um negócio que tem acontecido aqui em casa, muito legal. A minha avó tem morado com a gente, né, durante um tempo. E ela pegou amor pros passarinhos. A gente não sabe como que foi isso, em que momento aconteceu, mas a gente não sabe. E aí todos os dias ela levanta e ela pede para fazer cuscuz, e ela coloca na frente da garagem de casa e ela coloca na parte de trás do quintal. E os passarinhos começaram a se acostumar. Aí esses dias eu tava tomando um café da manhã sentada sozinha, e eu vendo um passarinho assim, ó, bicar a janela. Eu falei assim, não é possível que o passarinho tá pedindo comida. Aí eu peguei, abri, coloquei um pouquinho, aí daqui a pouco ele veio. Eu falei assim, deve ser coisa da minha cabeça. Só que eu comecei a ver que todos os dias eles faziam isso. Quando eles não veem que a comida tá, eles batem ou na janela da garagem da frente, ou eles batem na janela da garagem de trás. Ou seja, olha a sabedoria que eles adquiriram. Eles sabem que nessa casa tem comida para eles todos os dias, que eles podem pedir comida. Se a gente olhasse, observasse as aves, a gente entenderia também um pouco de sabedoria. Olha que interessante. E aí, a palavra vem também falando de Salomão, né? Que ele tinha uma sabedoria, ele poderia ter pedido para Deus riqueza, ele poderia ter pedido domínio sobre os seus inimigos, porque o próprio Deus, ele ouviu da boca do próprio Deus, pede o que quiseres e eu farei. E ele fala assim, Senhor, me dá sabedoria para conduzir teu povo. E aí eu te pergunto hoje, se o Senhor virasse para você hoje e falasse assim, ó, Edna, Michele, Mari, pede o que você quiser. Será que vocês pediriam sabedoria? Será que vocês saberiam o que pedir? Será? Isso é algo pra gente refletir de uma forma maravilhosa, gente. Porque talvez Deus até quer nos colocar, talvez não, tenho certeza, porque Ele não nos fez para destruição, pelo contrário. Nós que todos os dias nos rebelamos contra Ele
e nos destruímos através das nossas próprias escolhas, atitudes erradas, uma vida errada. E aí nos rebelamos e acabamos com as consequências, e o próprio Deus tem rido da gente por causa disso. Mas será que se hoje ele pudesse dizer isso pra gente, ele estivesse dizendo isso aqui pra gente, nós iríamos pedir sabedoria ou seria a última coisa? O fundamento da sabedoria é o próprio Deus. Não existe sabedoria sem temor do Senhor. A sabedoria é estreitamente ligada à retidão e se mantém afastada do mal. De acordo com Provérbios, a sabedoria é obtida por meio da observação e da experiência, da instrução como a base da tradição e do aprendizado a partir dos erros, e o mais importante, por meio da revelação divina. Em Coríntios 1, do 1 ao 2, Paulo faz o contraste entre sabedoria do mundo, que ele chama de tolice, e sabedoria de Deus. Também diz acerca de Jesus: nele, anota isso aqui, ó. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Nele, nele, nele. Não adianta você buscar em faculdade. E eu não tô falando que você não pode buscar, não. O que você puder aprender, aprenda. Mas entenda que toda a plena e boa, perfeita sabedoria a gente só encontra em Deus. Fora dele é rastros, é traços de imundícia, farrapos. Que todos os dias nós possamos nos alimentar, que Provérbios, essa caminhada de Provérbios não seja somente uma caminhada a mais que você vai fazer. Coloca aí um propósito no seu coração. Serão 31 dias, aqui a gente está no segundo dia, tá? Chegou no comecinho. Coloca: Senhor, eu quero me preparar, eu quero nesses 31 dias ficar aqui. Fique aqui. Ai, não quer ler comigo? Amém, glória a Deus, leia sozinho, mas leia. Você não precisa estar preso a mim. Você não precisa estar preso a esse perfil. Mas tira um tempo, falar: Senhor, eu quero ser uma pessoa mais sábia. Coloca, não sei, final do ano você fez tantas metas. Colocou na sua meta ser uma pessoa mais sábia? Colocou na sua meta ser um homem mais sábio, uma mulher mais sábia? Não sei se é para o seu esposo, não sei se é para sua esposa, se é para o seu filho, para sua filha, não sei para quê. Para o seu trabalho, não sei. Ou apenas para ser um bom filho para o Senhor. Colocou nessas metas? Se não colocou, o ano tá só começando. Introduz essa meta: Senhor, eu quero adquirir a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Senhor. Então, vamos junto, Ronaldo. Vem aqui, todos os dias a gente vai fazer live. 1 horinha de live, gente. Passa rapidinho já. Em 7 minutos estou encerrando a live. 1 hora pra gente ler, aprender juntos, caminharmos juntos. Eu falo que a caminhada com Cristo, ela não é uma caminhada fácil, mas ela também não precisa ser uma caminhada solitária. Eu sei que muitos têm sido machucados pela igreja, muitos têm sido muitas vezes entristecidos, e eu sei que a caminhada com Cristo não é fácil, gente. E enquanto nós estivermos aqui na terra, entenda isso, vai haver desgastes, vai haver muitas vezes confrontos, até com os de casa, porque a própria palavra mostra: quem era vendido, foi vendido pelos de casa. Quem era traído, foi traído pelos de casa. Mas aqui tá a sabedoria e a maturidade da gente entender que até nesses momentos o Senhor continua reinando. E a gente precisa saber até lidar com isso. Até lidar com rejeições que muitas vezes vêm de casa. Em momentos ruins que vêm de casa. Isso é a sabedoria. Não é você afastar o mal, mas é você saber lidar até com o mal que existe dentro das pessoas. Então faça um propósito agora com Deus. Senhor, eu quero... Não peça nada. Peça, Senhor, sabedoria. Eu quero ser uma pessoa mais sábia. Me instrui no caminho. Me instrui o que eu devo fazer. E eu te convido para estar comigo todos os dias. Ó, tá aqui, ó. 31 dias, 6 horas da manhã. A gente vai ler um Provérbios e vamos meditar. Vamos aqui ler as instruções. E aí eu te convido também, quem perdeu no começo, eu quero explicar algumas coisas também. Se você não sabe como fazer uma devocional, se você tem dúvidas, eu vou te dar só coisinhas básicas, beabá, pra você nunca mais esquecer, ó. Tira print isso daqui, ó. Tira print. 4 lápis,
2 canetas, a Bíblia e nada mais. Você não precisa de nada mais do que isso. O que significa isso, Helena? Todas as vezes que a minha Bíblia está marcada com laranja, isso daqui são palavras de Jesus. E essas palavras são irrevogáveis. Então, toda vez que meu olho bate nessa cor, eu lembro que são as palavras de Jesus e eu preciso guardá-las no meu coração. São irrevogáveis. Todas as vezes que está de amarelo na minha Bíblia, são coisas importantes que eu preciso me atentar, que eu preciso estudar mais, que eu preciso pesquisar mais, então eu marco de amarelo. Todas as vezes que a minha Bíblia está com a marcação verde, significa que são versículos-chave ou versículos que eu gosto de decorar, versículos que são fáceis, para eu ficar meditando ali, ruminando nesse versículo. E todas as vezes que a minha Bíblia tá de lilás, são lições de sabedoria, são lições que eu preciso realmente adquirir. Então, Provérbios eu vou marcando ali de lilazinho todas as coisas que eu quero acrescentar na minha vida. Por exemplo, quero falar menos, quero ouvir mais, quero ler mais. Não sei, o que a Bíblia estiver te ensinando ali de sabedoria, você coloca. Então, você só precisa disso, ó. 4 corzinhas de lápis e 2 canetas para você ficar escrevendo aqui no seu caderno todos os insights que vai surgindo na sua cabeça. Acabou, gente. Não precisa de mais nada. E se você quiser estar com a gente, já te convido. E aqui, para finalizar, vamos ler as últimas explicações. Do 29 ao 30, né? Detestam conhecimento. Não há meio termo na linguagem de Provérbios. Ou a pessoa ama a sabedoria e se apega a ela, ou a pessoa odeia a sabedoria e rejeita ela. Você entende que a Bíblia, ela não dá margem pra gente, pra meio termo? Se você olhar, tudo na Bíblia ou é sim ou é não, é preto no branco. Não tem meio termo com a gente. E a nossa vida precisa ser desse jeito. Tem coisas que a gente precisa ser radical. Tem coisas que a gente precisa ser radical no tempo assim, ó. Ou eu pego e ponho pressão, eu falo assim em mim. Jesus, me dá uns momentos aí que eu vou ter que ir na pressão mesmo. E eu vou te dar um exemplo disso aqui. Não sei se vocês já fizeram faculdade, mas a gente passa o mês inteiro assim. Vai ali estudando, beleza, lê uma coisa ou outra, alguma coisa. Pega a semana de prova. Semana de prova você taca a pressão, você estuda todas as matérias, você consegue lembrar de conteúdo, você consegue fazer milagres para passar na prova. É ou não é, gente? A mesma coisa tem que ser, a gente tem que às vezes botar pressão para ler a Bíblia. Vai ficar aqui, tem dia, gente, que eu sento aqui, dá um sono. Eu falo assim, vai ler. Quantas vezes eu já dormi aqui em cima da Bíblia? Perguntaram qual que é a minha Bíblia, né? É a NVT, a nova versão traduzida. Qualquer coisa, se quiser o link, pode me pedir que eu mando. Então, assim, quantas vezes a gente vai ter que tacar pressão? Pega esses 31 dias, põe pressão em você. Pega esses 31 dias, põe. O que tá faltando aí? Não, eu não tô lendo a Bíblia como eu tenho que ler. Eu vou tacar pressão nesses 21 dias. Eu vou ler, eu vou comer essa palavra. Vou comer. Que eu quero ver se você vai sair desses 31 dias da mesma forma. Isso aqui é o único livro aonde a gente lê e o autor tá presente. Vocês têm noção disso? Que a gente tá aqui lendo e o próprio Cristo tá aqui? É o único livro que a gente consegue fazer isso. E glória a Deus, glória a Deus. Por isso que ele é um livro que as pessoas estão determinadas a tirar do nosso meio. Determinada. Hoje é o 2º dia. E o 33 fala assim. 31. Os perversos sofrem a consequência dos seus atos. Deus providenciará que os pecadores recebam o castigo merecido. Misericórdia. Começou ontem. Jefferson começou ontem. O capítulo, a gente tá no capítulo 1º, terminando o capítulo 1º hoje. Amanhã a gente começa o capítulo 2, mas hoje já é o 2º dia. E aqui ele fala, os perversos sofrem as consequências de seus atos. Deus providenciará que os pecadores recebam o castigo merecido. Vamos ver aqui Mateus 25. O que a palavra está dizendo pra gente, olha. Mateus 25, 44. Então eles dirão, Senhor,
Quando vimos faminto, sedento como estrangeiro, nu e doente na prisão e não o ajudamos, ele responderá: eu lhes digo a verdade. Quando se recusam a ajudar o menor desses meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a palavra de vida eterna. E aqui entra algo muito interessante, sabe? Não nos esqueçamos, gente, não nos esqueçamos de verdade que nós vivemos em sociedade. Eu sei que nós estamos em uma sociedade que está corrompida para o mal. Mas não nos esqueçamos, deu uma hora. Não nos esqueçamos de fazer o bem, por mais que seja difícil. E a palavra diz que chegaria tempos que seria muito difícil fazer o bem. Mas não nos esqueçamos de estarmos juntos em unidade, de ajudar o corpo. Porque se tem alguém doente, se tem alguém precisando de ajuda, ajude. Seja com uma oração igual. Se você não consegue orar, todos os dias a gente está tendo live aqui de oração. Temos orado por pessoas. Não é oração fast food, né? Mas, Helena, não tô conseguindo ficar nessa caminhada firme. Começa pela oração. Você não precisa orar. Deixa ali. Quantas pessoas já têm relatado que não estava conseguindo dormir e depois de orar, de participar, porque que não somos nós, é Cristo que faz, gente. Tudo que você vê de bom aqui nessa live não é Helena, é Cristo. Aqui de mim eu sou pecadora, falha, nojenta. Então assim, tudo de bom dessa live é Cristo. Ele é o centro, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Para quem chegou agora, nós estamos fazendo um propósito de 31 dias lendo Salmos, tá? Então, quem quiser junto conosco nessa caminhada, amanhã estamos indo para o Salmos 2. Salmos não, Provérbios, gente, desculpa. É que a gente fez uma live de leitura de Salmos. A gente passou 2 dias lendo Salmos. A gente leu no primeiro dia do Salmos 1 até o Salmo 75. E no segundo dia a gente leu do Salmo 75 até o Salmo 150. E agora a gente começou Provérbios. Então, lemos ontem e hoje Provérbios 1. E amanhã iremos começar Provérbios 2, tá? Não tô com pressa de... São 31 dias que eu coloquei de meta? São, mas eu não tô com pressa de... Vamos ter que ler nos 31 dias corrido. A gente tá degustando a palavra, tá passeando por ela, lendo. Então, traga um papel, traga um caneta, tiver algum insight, ou vão anotando no celular, no tablet, aonde vocês estiverem, tá bom? E aí Mateus 44, 46 fala sobre isso, né? E ele finaliza dizendo: os indivíduos verdadeiramente sábios vivem tranquilos e sem temer o mal. Sabem que Deus está no controle e são guiados pela sabedoria ao lidar com cada situação. Que você possa sair do dia de hoje mais sábio. E que esse seja um momento que a gente possa mergulhar na palavra dele. Mateus 25, do 44 ao 46. Amém? Senhor, muito obrigada. Obrigada pela tua palavra. Obrigada pelos teus ensinamentos, Pai. Eu te peço que todos os dias nós venhamos aqui, Pai, com a certeza de que não é sobre nós, não é sobre a Helena, não é sobre cada um que está nessa live, mas é o que o Senhor pode fazer e realizar. Senhor, nós colocamos cativa agora todos os nossos pensamentos, colocamos cativa a nossa mente em obediência à Tua Palavra. Torna cada pessoa aqui mais sábia, torna cada pessoa aqui, Pai, mais temente a Ti, torna cada pessoa aqui, Pai, mais reverente, mais obediente, porque a Tua Palavra é implacável, Senhor, e ela não usa uma régua para medir uns e outra régua para medir todos. Ela julga da mesma forma, com o mesmo peso, com a mesma medida, com o mesmo milimétrico centímetro, Senhor. Então, misericórdia, Senhor, de cada um de nós, de vivermos a nossa vida, nosso bel prazer. Misericórdia, Senhor, de começarmos o nosso dia simplesmente de uma forma superficial. Nós te honramos nessa live, Senhor. Nós te honramos e te agradecemos, porque se nós deitamos, se nós levantamos, foi porque o Senhor permitiu. Se cada uma dessas pessoas está conectada nessa live, é porque o Senhor permitiu. Se cada uma dessas pessoas estão aqui, Pai,
é porque o Senhor permitiu. O Senhor deu fôlego de vida para cada um. O Senhor deu intelecto. O Senhor deu pensamento. O Senhor deu todas as coisas a cada um deles. Senhor, obrigada. Obrigada que todos os dias aqui o Senhor coloque dentro de nós uma chama, um desejo de te buscar da mesma forma como nós temos buscado tantas outras coisas. A tua palavra ela é viva e eficaz, Senhor, e ela fala que se nós buscarmos o teu reino e a tua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas, Senhor. Então nos faça compreender esses princípios bíblicos, nos faça compreender que a fonte de toda a sabedoria é o Senhor, nos faça entender, Pai, que todas as vezes que nós nos colocamos em obediência à tua palavra, o céu se move, o céu responde. A palavra diz aqui que Salomão, Pai, ele amava a Deus, e por ele amar a Deus, ele faz uma oração, ele tem um sonho, e através desse sonho, ele tem uma intenção, Pai, de voltar à origem, de voltar aos cultos de uma forma que o Senhor queria. E pelo Senhor ver essa intenção no coração dele, o Senhor responde, falando a ele, perguntando a ele: pede o que você quiser que eu vou te dar. E não somente o que ele pediu, o Senhor acrescentou, superabundou na vida deles. Senhor, que o Senhor nos dê essa sabedoria de pedir exatamente aquilo que o Senhor requer de nós, de pedirmos exatamente aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, porque nós sabemos que o Senhor quer o nosso bem. O Senhor quer o nosso bem, Senhor, que nós tenhamos esse entendimento, que nós tenhamos, Pai, esse prazer em querer te obedecer, esse prazer em querer conhecer o teu caráter, esse prazer de querer nos prostrarmos diante de ti, Senhor. E que cada dia mais nós avancemos um passo rumo à obediência. Que nós avancemos um passo rumo a fazer o que o Senhor quer de nós. Que hoje, Pai, pessoas nessa live tenham uma decisão, Pai, de te obedecer. E não somente de te obedecer, de fazer a tua vontade. Que pessoas aqui possam ter orações corajosas, de não mais fazerem a cartilha dos seus sonhos, mas de perguntar a ti quais são os sonhos que o Senhor tem para cada um deles. Porque por mais que nós sonhemos coisas boas, Pai, o Senhor nos dá coisas ainda melhores. Que nós tenhamos coragem nessa manhã, nessa quarta-feira e durante essa semana, de sonharmos os teus sonhos. Ainda que esses sonhos não coincidam, Pai, com os nossos, que os teus sonhos, que a tua vontade prevaleça na nossa vida. Nós te agradecemos, conduza cada pessoa ao trabalho, à escola, aos afazeres do dia a dia, que essa palavra fique ruminando nos corações, na mente, Senhor, de cada um dos teus servos, de cada um dos teus filhos, Pai, e que no dia a dia, se tiverem situações que requeram deles sabedoria, Senhor, que o Senhor possa trazer a memória, ao coração, à mente, Pai, aquilo que o Senhor quer produzir neles, aquilo que eles precisam fazer. E é em teu nome, Senhor, que nós oramos. É em teu nome que nós agradecemos. Obrigada, Pai, por mais um dia. Recebe, Pai, as nossas primícias. Recebe, Pai, o nosso estudo como rendição a Ti. Nós estamos te glorificando nessa manhã através desse estudo, através dessa 1 hora, Pai, de aprendizado. É tão pouca, Senhor, mas recebe porque é feita de coração. Que cada uma aqui, Pai, possa ter um dia plenamente sábio, mas sabendo que toda essa sabedoria vem do alto, e sem ela, Pai, e sem esse relacionamento é impossível nós adquirirmos. É nesse nome, Pai, é nesse estudo que nós te honramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Gente, obrigada. Deus abençoe a vida de vocês. Segue aqui o perfil, nos ajude. Quem não me conhece, eu sou Helena. Eu crio conteúdo aqui nas redes sociais. Há um tempo foi um chamado que Deus colocou no meu coração de servir de alguma forma, né? Nesse presente século que não é muito fácil. Mas Deus tem me levantado aí. Peço também a oração de vocês. Amém. Conto com vocês. Peço as orações de vocês. Peço que intercedam também pela minha vida. Estarei intercedendo pela vida de vocês. 12:30 nós temos oração. Estamos aqui com um pessoal que me ajuda na oração.
Então, se você também quiser receber oração meia-noite, aqui tem. Se você não quiser também, quer uma oração, a Helena ora por mim, mas eu não queria estar aqui na live, eu não consigo estar na live, manda uma mensagem pra mim, que eu mando um áudio, eu converso com você na medida do possível. Não sou pastora, tá, gente? Eu sou apenas uma pessoa que tô aqui servindo vocês, tentando ajudar, também tentando melhorar e fazer a vontade do Senhor na minha vida também, né? E na vida de vocês. Amém? Quem quiser, ativa o Hurt Me, porque o Hurt Me ele vai comunicando. Obrigada pelos 10k na live, Deus abençoe. Amanhã nós estamos aqui 6 horas da manhã. Eu sempre gosto de deixar um lembretezinho nos meus histories ali. E aí, se você passar por lá, você vai ver. Você já aperta lá, ó, lembrar-me, que é o próprio TikTok, ele acaba lembrando você da live, tá bom? Edna, amém, eu preciso, minha irmã, paz, Senhor. A paz, Edna, amém, vamos juntas. Aqui a gente tá tentando melhorar, gente. Aqui é uma comunidade que a gente tá tentando melhorar o outro. Amém? E aqui eu faço conteúdo desconfrontador, falo sobre política, falo sobre de tudo um pouco, gente. Amém? Deus abençoe vocês, tenham todos um excelente dia, uma manhã maravilhosa. E até amanhã. Beijo, gente.